Vamos lá. Aqui está no Reta Mudalef, lá embaixo, nos dois pontinhos. Shuna Mishnah, Israel Yotzina de Chovadan, Venedarim de Davot. Israel sai da Chová dele de Shamei Simcha, com Nedarim de Davot, quer dizer, Maaser Beimá e também Maaser Beimá. Outros korbanot que já tinha prometido, ele pode sair da Chová também de Shamei Simcha. Está Rabanan, está escrito na Braita. está escrito na Torá, Vesamachta Vechagich. Rabot Kol Minei Mismachot Vesimcha. Todos os outros Simchot pode vir e pode se juntar com essa Simcha, com esse Shamei Simcha. E cada Merchamim, daqui para Merchamim, Israel Yotzina de Chová, também deve ser bem. Israel ele sai por mais, ele sai da Chová da Simcha, de Shamei Simcha. Todos os korban que eles tenham carne para comer, darim da volta até Maaser Beimá, Kohanim, Bechatat Vajam Bechor Bechad Beshok. E os Kohanim eles saem da Chová. Se tem algum Israel que trouxe Chatat e Hasham, que eles vão ter carne para comer, ou que os Israel deram do Shlamim deles, aquela parte, ou do Bechor, desculpa, do primogênito, ou do Chazei Shok, do peito, daquela coxa direita lá que eles têm que dar para o Kohen, do Shlamim, eles saem de Chová com isso, com Simcha, com aquele que o Shlamim Simcha. Yachol, Ave, Avod, Menchad, Abonomar, Adavachad, Bechagecha. Será que pode também com aves, ou com a farinha do Kohen Menchad? Fala, a Braita, não, mas Bachad, Bechagecha, está escrito, tem que ser com carne. Mishachagá, Ba'ameem, Atsuelu, Shachagá, Ba'ameem. O que é Chagá? A gente está no Chata Mubeit. Chagá vem dele, ele pode sair com Simcha. Não. Ravash Amar Vesamachta Nafka. Atsuelu Shen Be'em Simcha. Tem que aprender esse Samachta. E quando você come a ave lá, ou a farinha, não tem tanta Simcha. Sim, a Simcha vem com a carne. Ravash, Hai Bechagecha Maya Avidlei. Como é que ele vai explicar Bechagecha? Para que precisa do Bechagecha se ele só explica do Besamachta e não Besamachta Bechagecha? Ao Lekaderav Daniel Barakatina, precisa para quem falou da Daniel Katina, da Mara, Daniel Kabatina Mará, falou em nome de Rav. Então a gente sabe que não pode casar no Cholamoed, Nemar, Besamachta Bechagecha, falou Bestecha. Você tem que se alegrar com o Hag e não com a sua esposa. Fala Mishnah. Está muito bem. Bishesh lo achlim arubim. Pessoa que tem muita comida em casa. Desculpa. Pessoa que tem muitas pessoas para comer no Hag. Tem muita gente em casa para comer. O Nechassim Moatim, mas ele tem muito poucos posses. Bevish Shlamim Merubim velot Meotot. Então ele pode aumentar no Shlamim, que é o que vai todo mundo da casa dele comer, que ele tem muita gente da casa dele. E o Moatot ele pode diminuir no Korban Olá. Agora ao contrário, tem muitos posses, mas tem pouca gente para comer. Então ele traz o Olá maior, como ele tem uma mitzvah de trazer o Olá maior, porque ele tem posses. Mas o Shlamim ele pode trazer menor, porque ele tem gente para comer. Zé Vezé Moad, agora a pessoa que tem pouca gente em casa, pouca posse, para Zé Neemar, Ma'akesef, Shtei Kesef. Sobre esse que a gente falou na Mishnah passada, sobre os valores mínimos de um Kesef no Olá e 2 Kesef no Chagigah. Vezé Merubim, agora aquele que tem muita gente para comer e muita posse também, sobre isso que fala, cada um como presente que cabe na sua mão. Que obrigado como a brachá de Hashem que deu para você. A pessoa tem muitas posses, muita gente em casa e pode trazer muito dos dois. Fala Gumará. Shlamim Merubim, isso que a gente falou, que quem tem muita gente em casa, traz Shlamim Merubim. Bem Chamai Tiahá Leitlei. Fala Gumará, de onde ele vai trazer? A gente acabou de falar que ele tem muita gente para comer em casa, mas ele tem poucas posses. Tem muita gente para comer em casa, traz Shlamim Merubim. De onde ele vai trazer Shlamim? Barafista, Tofelo Mevi Paragadol. Ele pode trazer, ele pode juntar a moeda de Maaser Sheni, junto com a moeda de Hulin, e trazer um boi grande, e com isso ele vai ter comida para todo mundo que precisa comer. Ele vai comer em Yerushalayim e vai também sair da obrigação do Maaser Sheni de comer Yerushalayim. Amarelo Nafshesh, virou para ele Nafshesh, claro de falar que a gente junta Beimá com Beimá. A gente junta
dinheiro com dinheiro, essa foi uma coloca que a gente viu na passada. Mas Kamalei, o que ele quis dizer com isso? E Leimar, Kamalei, ele falou, que só pode juntar um Beimá com o outro, mas não modo, quer dizer, Beimá com o outro, você tem aqui um Beimá, e depois você tem um outro animal com Hulin. Você pode trazer o Hulin e depois trazer esse também junto. Então ele deveria falar, não, Tofrim Beimá, que a gente junta Beimá com Beimá. Ele deveria falar, a gente pode juntar um dinheiro com o outro. Lá que Amalei, Ariabru, Tofrim Beimá. Assim que ele falou para ele, olha, até um animal com o outro a gente pode juntar. Então, por que você precisa falar que ele precisa juntar o dinheiro com o outro para comprar um boi grande? Ele poderia ou juntar o dinheiro, ou até juntar um animal contra um animal. Queimado como quem que ele fala de Loque Rizka, não como Rizka, de Loque Rabiocha, não como Rabiocha. Porque Rizka falou que ele pode juntar um animal com o outro, mas não um dinheiro com o outro. Rabiocha falou que pode juntar um dinheiro com o outro, mas não um animal com o outro. Então se ele fala que pode juntar um dinheiro com o outro e até um animal com o animal, ele não fala nem como outro. Tem Amoraim, Odim Fliguei, se ele falar que são Amoraim, Rizka e Rabiocha, tem essa discussão, Batiata, Lobliguei, mas nossa Mishnah não. A Katani é aquela Rishonamina Hulin. A gente viu na outra prática que o animalzinho que come o primeiro no regel parece que tem que vir do rolo. Então se tem que vir do rolo. Parece que até a Mishnah tem essa opinião. Então peraí, como quem que essa pessoa que falou que até o animal pode misturar, que não precisava falar necessariamente para misturar o dinheiro. Não falou nem como risco, nem como Rabiocha. Que cada um que permite uma coisa, proíbe a outra. Mas é aquela Rishoná. Fala, agora não, o que a Braita quer dizer com Echel Rishoná? Shiur de Echel Rishoná Minachuli. Você tem que ter o mínimo de quando você junta um dinheiro com o outro, você tem que ter a quantidade de dinheiro de rolo, a quantidade de dinheiro que não é nada, que não é Maser Sheni, que você poderia trazer pelo menos o shiur do começo da comida, por isso você juntou para comprar um animal maior, mas contanto que o rolo, com a comida, com o dinheiro que o rolo pudesse comprar pelo menos um animal menor. Para demorar. Na Mishnah a gente viu que às vezes a pessoa pode trazer um animal, alguns animais para o Korban Chagiga. Se ele tem muita gente para comer, pode trazer mais. A barula para isso aqui. E frisch, essa é a irmã da Chagigator. Se ele separou 10 animais para o Korban Chagiga dele. Kim Chamesh B'Merishon, Chazer Magim Chamesh B'Merishon. Ele trouxe 5 no primeiro Yom Tov do Regel. Depois, no último, ele trouxe mais 5 nos outros dias do Regel. Mesmo que ele entendeu que ele vai carregar em 2 dias, ele não transgride a proibição de Baal Tosif. Por quê? Já que quando ele traz o segundo dia, é só para completar a mitzvah do primeiro dia. Como fazer outra carregar? Rabi Yochanan, assim fala o Rebbe Yosef Kish. Rabi Yochanan fala que veja passar chuva do Makriv. Já que ele parou e ele pulou um dia, ele trouxe um dia aquela quantidade, ele não pode voltar para trazer de novo no segundo dia, senão ele está sendo Baal Tosif. A Rabi Abba falou, Rabi Abba não aplica em cada mistam, cada um faz. E eles não estão discutindo. Rabi Yochanan fala que não pode, é quando não falou nada. Trouxe 5 e depois falou, vou trazer mais 5, aí é problema. E o Rabi Yosef falou, pode trazer 5 depois do seguinte, é quando ele se explicou, claro, deixou claro que ele ia fazer isso, então assim ele pode fazer. Ha-stam, Eichidam, qual stam? Ele não falou nada. E lembra dele cachorro de Boiom, né, Karev, Haidela Karevu, dele cachorro de Boiom. Se isso quer dizer que eles não tiveram tempo suficiente para trazer no primeiro dia, por isso vai trazer no segundo, então isso não é stam, é porque eles não tiveram tempo de trazer todos. Fala, dele de Leochlin, Haidela Karevu, dele de Leochlin. Agora, se ele não tem quem comer, ele não trouxe porque não tem quem comer. Então, para agora, não se daí cachorro de Boiom, veio de Leochlin. Agora, é o caso que teve tempo de trazer e mesmo assim não trouxe. Ele tem quem coma e mesmo assim não trouxe. Akrivunos, Faminash, Orecharinu. E mesmo assim ele não trouxe, sabe por quê? Porque ele deixou de propósito os outros animais para o dia seguinte. Porque ele queria fazer como se ele quisesse fazer 2 chagigot. Nesse caso, é que ele deixou de propósito. Ele não lembrou, claro, que ele estava separando e tal, mas era tudo pela mesma Hagigah. Aí é o caso que os dois concordariam, até eles só que concordariam que também não pode.
E se o caso que ele falou, eu tenho 10 korbanot de Haigá, a mesma Haigá, 5 eu vou deixar para amanhã, aí é o caso que eles aqui falam que pode e eles discutem. Ve'achinami mistabra, dechiat Rav da Rabi Yochanan, e também dá para ver isso, que é assim, dá no seguinte braita. Quando veio o Rav para ele, ele falou Rabi Yochanan, falou o nome do Rabi Yochanan, e Frisha é o nome da Haigá, 12 separou, 10 animais para o korban Haigá, e que realmente mudou o Rishon Gozer, ele trouxe 5 no primeiro Yom Tov, depois ele voltou e queria trazer 5 no segundo dia, ou aí daí para frente. Kasher Nadad, era lá para Miná, Kad Mistam, Kad Mefaresh para Miná. E aí fica difícil o que eles falaram, Rabi Yochanan, que foi o próprio Rabi Yochanan. Rabi Yochanan que falou que não pode. Agora, como é que explica? Aqui é Stam, quando ele fala que não pode, e aqui é quando ele fala explicitamente que é tudo não carregar, que ele está separando para dizer depois, Itmarnami, assim também falou, Marav Shemen, Marav Yochanan, a gente está no Teta Udalef, Loshano ela Shologamar, Margamar, Choser Makrim. Esse aqui é o caso que ele não acabou, mas se ele acabou, ele pode trazer nos outros dias do Regel. Vai Gamar, que ele acabou. E nem vai Gamar Korbanotá, vai Makrim. Se acabaram os Korbanot dele, o que ele vai trazer? Ela chama Gamar Ayom, que não acabou o dia. Vai Gamar Ayom, quando Makrim, porque ele foi impedido de trazer o restante porque acabou o dia. Disse que ele teve esse impedimento de trazer o restante, está na cara que ele não está trazendo 2 Hagigot, não está fazendo nada de Baltossi. Fala Mishnah. Mishaloh Hag, Yom Tov Rishon Shel Hag, quem não trouxe Korban Hagigah no primeiro Yom Tov de Sukkot, Chogiget Kol HaRegel, ele pode trazer todos os dias de Sukkot o Korban da Hagigah dele. Yom Tov Acharon Shel Hag, e até Shmini Atzeret a gente junta junto com Sukkot. Avar HaRegel Velo Hag, passou lá Sukkot, ele não trouxe Korban Hagigah, ele não tem obrigação de trazer outro para completar. Que ele não dá para consertar e a falta dele não dá para completar. Esse é o meu vante no Echoletaken. Qual é o cara do problemático que não dá para consertar? Zé Rabá, Laerevá, Veolid Mivena Mazer. Aquele que teve um incesto, uma relação proibida, e nasceu dele Mamzer. Im tomar begone vegozel, Echol Leachzirov Vetaken. Então, se você está falando que o Passuca é sobre aquele pecador lá que roubou alguma coisa, ele pode consertar, ele pode devolver, etc. Agora, isso aqui que nasceu Mamzer, ele não tem mais como consertar. אין קוראים מעוות, אלא למי שהיה מתוקן בתחילה ונתהווה. וזה, תלמיד חכם, פולש מן התורה. Ele fala que Meovat, esse apelido de Meovat, que é o estragado lá, adicionava para aquele que ele era consertado e depois se estragou. Como, por exemplo, David Chacham, que chutou o balde. Esse é o que chamam de Meovat. Fala Gemara, essa Mishnah falou que tem como pagar o Korban Hagigah do Hag Sukkot, até no último Yom Tov de Sukkot, que a gente sabe que é um Hag por si só, que é a Shmini Atzeret. Fala, Gravidade é milha, de onde sabe que a nossa Mishnah sabe que até a Shmini Atzeret pode trazer um pagamento para Sukkot. Rabi Yochanan ben Shmuel, Rabi Ishmael, Rabi Yochanan ben Ishmael, Demar, Atzeret, Shvi Bishal Pesach, Atzeret, Shvi Bishal Hag. Está falando Atzeret, no 7º dia de Pesach, 6 dias você vai comer matzá, ou vai mais vida a série da Shemaloquecha, dos 7 dias vão parar para a Shemaloquecha. Está falando da série do Hag Sukkot. Mariana ele está subindo, a cara está subindo. Do jeito que lá ele pode pagar o Korban Hagigah que ele trouxe em Pesach, pode pagar até o 7º dia, aqui também pode pagar até o 7º dia. Fala agora, Mufne, para a gente falar tudo isso, para falar toda essa drachá, esse Atzeret tem que estar livre para fazer essa drachá. Daí lá, quando vai livre, e Kalemifra, você pode refutar essa sua drachá. Malesh Vishel Pesach, Shebedeno Chaluk, Milefanav, Tomar o Bashir Shachag, Shechaluk, Milefanav. Você está trazendo uma prova do 7º dia de Pesach, que não tem diferença nenhuma
entre os dias de antes dele, para o sétimo dia de Sukkot, que tem muita diferença, que a Shmini Atzeret tem um Chag por si só. Lá ele fala agora, a verdade é que esse Atzeret desse passuco, o Shmini Atzeret, ele está livre. Mikdei Ba Atzeret, o que é Atzeret? Atzur, é parar, passear de Melachá, para fazer Melachá. Activo lo da Melachá, e outro passuco está escrito para não fazer Melachá. Atzeret, escreve na Rahman Alavani, para que escreve Atzeret? Elas para me dar Afnui, então parece que está livre, essa palavra está livre para a gente fazer essa drachá. Então você pode aprender isso, essa série daquele série. Nosso Tana, ele traz a fonte de outro lugar. Tânia. Fala, Braita. Está escrito em Sukkot, Chagotem botou Chag Lashem Shvatamim. Fazer 7 dias de Chag. Yachol, Yeh, Chogeg, Yoreh, Chol Shvá. Estamos no mar, Otó. Será que você vai ter que trazer o Korban Chegá todos os 7 dias? Fala com o Otó, Achagotem, Otó no singular daquele dia. Otó Atachogeg, e Atachogeg Oshivá, aquele dia você vai ter que Chegá, mas não todos os 7. Em Ken Lamadebar, Shivá, para que está falando? 7 dias. Para que ele está Shlumim? Porque você pode pagar o Korban Chegá que você não trouxe no primeiro dia, todos os 7 dias. O Minay Shem Lochag, Yom Tov Rishon Chag, Chigurei Kol HaRegel. Dois anos que não trouxe o Korban Chegá no primeiro Yom Tov de Chag Sukkot, pode trazer todo o Chag, Yom Tov Acharon, e junto com ele o último Yom Tov, que é Shmini Atzeret, que é outro Chag. Está falando do 7º mês, você vai festejar ele. E se for assim do 7º mês, é o que? É o mês todo? Estamos no mar, Otó, naqueles dias, Otó Atachogeg, e Atachogeg Chutzlalot. Pode trazer quando vai regar naqueles dias, mas não fora daqueles 7 dias. Então, daquele prova que o que? Você tem 7 dias para trazer, mesmo contando com os primeiros 7. O mais da Shulim, o que quer dizer essa pagar o quando vai regar? Rabi Yochanan Amar da primeira Rishon. Rabi Shai Amar da Shulim de Lazé. Rabi Yochanan fala que o principal da obrigação de trazer o Korban Chegá no primeiro dia. E todos os outros dias são pagamentos do primeiro dia. Rabi Shai fala que todos os dias do Chag você pode colocar como obrigação por si só de trazer o Korban Chegá. Se você não trouxe no primeiro e no segundo, no terceiro você está pagando pelo primeiro e segundo que você não trouxe. Não pelo primeiro. Para Rabi Shai não faz diferença você trazer do terceiro ou do quarto ou do segundo. Para Rabi Yochanan não faz diferença trazer no terceiro, no quarto ou no segundo. Porque é tudo pagar o primeiro que você não trouxe. Para Rabi Shai faz diferença. Porque cada um que você não traz, você está pagando pelo primeiro e segundo que você não trouxe. Mas Beinai, qual a diferença entre eles? Para Abzeira, Higuer, a pessoa que dava manco no primeiro dia, veio Bachete e ficou bom no segundo dia. Para Rabi Yochanan, que fala que todo motivo de você pagar é pagar o primeiro dia. Se no primeiro dia ele estava manco, ele estava patur, ele não precisa trazer no segundo dia quando ele ficou bom. Para Rabi Shai, que fala que é o pagamento por cada dia, tem que trazer no segundo dia se ele ficou bom, o Rio volta, a obrigação volta para ele. Vamos ver esse dentro. Bachete Yom Sheni, Ika Bainai vai ter diferença entre Rabi Yochanan e Mara do primeiro Rishon, que vai do Lachad e Merishon, Lachad e Besheni. Rabi Yochanan fala que tudo é pagamento do primeiro dia, que já que no primeiro dia você estava amando que você era patur, não podia trazer no segundo verão. Rabi Shai Omar, está chamando de Zerazel, uma paga para o outro, vai para o Gav, Lachad e Merishon, Lachad e Besheni. Mesmo que ele não estava previsto para trazer no primeiro dia, ele estava patur, no segundo ele já tinha que trazer ele a Chayar. O Miamar Rabi Yochanan, quem falou que Rabi Yochanan fala assim, Miamar é Chizkia, falou Chizkia, Ditma Bayom, Mevi, Balaila. E não me vi se ele ficou impuro no 8º dia para a tará dele. Quer dizer, 8º dia que ele ficaria puro, ele se purificou de novo. Ele tem que trazer, depois que ele se purificou, da segunda impurificação, korbanot separados sobre cada tumá que ele teve. Mas, se a tumá dele foi balaila, quer dizer, quando ia começar o 8º dia, ele não me viu 132 korbanot separados. E um para os dois. Rabi Yochanan Af Balela não me vira. Rabi Yochanan fala que mesmo se foi de noite,
na noite, que ele ficaria puro no dia seguinte, mesmo assim ele tem que trazer duas, por mais que emendou uma purificação com a outra. No primeiro caso, ele entrou no 8º dia, ele ficou puro, ele se purificou de novo, só que ele pegou duas impurificações. No segundo caso, na noite do 8º dia, que seria quando ele ficaria puro de manhã, ele se purificou e emendou com a outra. O Rabi Yochanan fala que até quando emendou, ele tem que trazer dois korbanot. O segundo, porque já era o último dia, já você ficaria puro de manhã. Então, até aquele que não era raui ainda, propício de trazer o korban, porque era de noite ainda, e se purificou de novo, porque ele não era propício de trazer o korban. Aí não teve o rio sobre ele trazer o korban, mas você tem que trazer dois. Então, como é que aqui no nosso caso ele fala que tudo está sumindo para o primeiro dia? Maravilha, Shadei Tumá, deixa ela assumir o Pesach Sheni. É diferente de Tumá, porque Tumá ele pode pagar no Pesach Sheni. Quem estava também no dia 14 de Nissan, ele pode trazer 14 dias. Se for assim, a Torá falou que a pessoa que está também na hora que ele tem que trazer o Korban, ele tem outro Tashulmim. Então, se a lógica funciona para o Pesach Sheni, de você poder trazer pagar o Pesach que você não trouxe agora no 14 de Nissan para 14 de Iyar, então a lógica funciona também naquele que se purificou no 8º dia de noite, mesmo que ele ia estar impuro no 8º dia de manhã, quando teria que trazer o Korban, ele tem que pagar e trazer o Korban depois, mesmo impuro, igual o cara que estava impuro no 14 de Nissan, que teve que trazer 14 de Iyar para pagar. Mas que falar a Papa, Nichleman Demar fala Gmará, perguntou a Papa, está bom para a opinião que fala que Pesach Sheni das primeiras sono. A opinião que fala que Pesach Sheni é um pagamento do Pesach primeiro. Ela demanda mais, mas para a opinião que fala Sheni Regel Bifnei Atzmo, Michael Memer, a opinião que fala que o Pesach Sheni é um Regel por si só para aquele que não tem Pesach Rishon, como é que ele vai explicar essa opinião de Rabi Yochanan? Fala Papa, Papa, Katzavar Rabi Yochanan ainda não Chassar Zman. Então falou Rabi Yochanan, talvez Rabi Yochanan fala o quê? Que a pessoa de noite, ele já é chayav de trazer o korban de manhã. Mas o começo do rio já começa da noite. Mas ele não pode trazer porque não aceitam. Mas já que de noite já começa o começo do rio, então mesmo que ele se purificou de noite, ele começou o rio e se purificou logo depois. Minha maravilha, assim como quem fala que Rabi Yochanan fala assim, minha maravilha, Rabi Yochanan, Chadwalaila, Ushtaim Bayom. Se ele viu um zivá, o cara que vai entrar em tomar zav, viu uma poluição de noite, 2 de manhã, Mevi, ele tem que trazer korbanot para tomar, para essa segunda tomar, depois que ele ficar puro. Além do korban que ele precisa trazer sobre a primeira tomar. Está embalado na Bechadão, mas não Mevi. Agora, se ele viu 2 de noite, 1 de manhã, ele não precisa trazer um korban a mais. Ele só precisa trazer um korban se viu 2 em diante. Então, no primeiro caso, que ele viu 2 de manhã, tem que ter korban, então só parece que só de manhã que é o riuv do korban. Se ele viu 2 de noite, não teve riuv do korban. Então, quem falou que Rabi Yochanan fala que de noite já tem riuv do korban? Fala uma vez, Sargadata, Kassavar Rabi Yochanan, lá no Mechutzar Zman, Afilu está embalado, Bechad Bayom Mevi. Fez falar que para Rabi Yochanan, de noite não é tempo de Mechutzar Zman, de noite também recai sobre ele riuv de korbanot. Então, também ele deveria ter, mesmo que ele viu 2 de noite, ele também deveria trazer o korban. Fala que Rabi Yochanan, ele deveria aumentar a não, lá Rabi Yochanan está explicando para quem fala que lá que de noite é um tempo que não pode ter korban, um tempo que não recai o rio sobre ele de korban. Então lá ele está explicando isso, mas talvez a opinião dele própria, que sim recai. Agora ele veio ver pshita, mas para quem fala que não recai, é lógico. Fala que o Morash está em Bayom, Bechadwalaila, Isrechlei, 2 de manhã e 1 de manhã, 1 de noite, ele precisaria sim explicar a Rabi Yochanan que também precisaria de um segundo korban. Por quê? Sakadata Chamina, que atkafta de Rav Shisha berei de Ravidi, kamash balanque de Rav Yosef. Que lá você poderia ter você poderia pensar que como a pergunta que fez Rav Shisha para Ravidi, que ele perguntou sobre o motivo que Rav Yosef deu para essa alachá, então lá ele está explicando que a alachá é realmente como Rav Yosef. E aí isso é lá. Então por isso que lá ele teve que explicar, claro, que o quê? Que lá ele teve que falar sobre aquele que tem 1 de noite, 2 de manhã, que ele acaba de korban,
duas de manhã se fosse duas de noite, uma de manhã, ele não seria obrigado do Corban, só se fosse uma de noite, duas de manhã. Mas lá é por causa de uma outra pergunta para falar que é como Rav Yosef. Mas não traz de lá uma prova que Rav Yochanan fala que de noite não recai ainda o riuv do Corban. Você não pode trazer de lá uma prova. Se você não pode trazer de lá uma prova, você pode explicar ao Samará que o quê? Que Rav Yochanan fala que de noite já recai o Corban. Que de noite já recai o Corban. Por isso que ele tem aquela discussão com o Reish Lakish do caso de Tumá. Aquele que emendou a Tumá, mas ele teve uma noite entre eles. Que essa noite, antes, quando ele entrou à noite, ele já era caiado do Corban. Por isso que lá ele discute se vai trazer dois, se vai trazer um. E por isso que a gente também tem a discussão aqui de se está assumindo de primeiro dia ou não.